O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da Ascensão do Senhor, a glorificação de Jesus, que agora está sentado à direita de Deus Pai. Hoje nós também celebramos em intenção aos dizimistas e ao 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas se dirige a Teófilo. No Evangelho, Lucas escreve para Teófilo e fala que, depois de ter dado uma catequese verbal para Teófilo, ele sentiu a necessidade de escrever o livro, de escrever o Evangelho. E aí ele escreve o Evangelho de São Lucas, narrando toda a história de Jesus, desde o seu nascimento até a ascensão. Mas aí Lucas escreve outro livro, que é Atos dos Apóstolos, porque ele sentiu a necessidade de escrever para as comunidades perceberem as dificuldades que os apóstolos tiveram na caminhada, no início da caminhada. E o Ato dos Apóstolos a gente pode chamar que é a raiz das comunidades. É ali que a gente encontra várias dificuldades, que a gente percebe que também, naquele tempo, os apóstolos passaram por muitos problemas, muitos desafios. Quem é Teófilo? A gente pode imaginar que é uma pessoa, mas Teófilo a gente pode considerar também que é uma comunidade. Teo significa Deus e filo significa amigos. Então a gente pode imaginar que Teófilo, Lucas deve ter falado de Jesus para muitas pessoas, a gente pode imaginar que Teófilo é uma comunidade chamada Amigos de Deus. E aí, o evangelista fala que Jesus aparece para os apóstolos e fica com eles durante 40 dias. 40 dias a gente pode imaginar, não certamente certinho 40 dias, mas a gente pode imaginar que é um período de 40 dias, onde Jesus explicou para eles tudo sobre o reino dos céus. Jesus, quando iniciou a sua missão, ele não foi para o deserto e lá ficou 40 dias no deserto, se preparando para a sua missão? Os apóstolos de Jesus
também passam por um período de aprendizado, de preparação de 40 dias para iniciar a sua missão. E naquele tempo as pessoas estavam muito ansiosas pela segunda vinda do Filho de Deus. E quando Lucas escreve esse evangelho, esse Atos dos Apóstolos, já tinha passado uns 30 anos. E as pessoas esperando a segunda vinda de Jesus. Sofrendo, sendo perseguidos, muitos sendo mortos. E aí Jesus fala com eles. Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Jesus fala, não preocupem quando que eu irei voltar. Quando o reino de Deus estiver instalado, eu voltarei. Mas vou deixar para vocês o Espírito Santo, que vos consolará, que fará parte da vida de vocês e que animará vocês a anunciarem o Evangelho. E aí, a partir do versículo 9 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, Jesus é levado aos céus, aparece uma nuvem, e os apóstolos, a nuvem cobre Jesus, e os apóstolos já não conseguem mais ver Jesus. Mas ficaram lá parados, olhando para o céu. Lembram no Antigo Testamento como que Deus se revelava a Moisés no alto da montanha, e sempre aparecia uma nuvem, né? Protegendo o rosto de Deus. A nuvem também ajudava os hebreus no deserto, protegendo eles contra o sol durante o dia. A gente vê aí a manifestação de Deus diante de Jesus. A glória de Deus se manifestando na vida de Jesus através dessa nuvem. E eis que aparecem 2 homens vestidos de branco e falam com os apóstolos. Homens de Jerusalém, homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Qual que era o grande perigo dos apóstolos, depois que Jesus foi elevado aos céus? De não fazer nada, de ficarem parados, esperando a volta de Jesus, sem fazerem absolutamente nada, apenas olhando para o céu, alienados a tudo que estava ao redor deles. Nós também, às vezes, corremos o risco de viver alienados, buscando uma comunhão com Deus, acima de tudo, mas esquecendo da nossa comunhão com as pessoas. A santidade tem 2 pontos. Vocês já ouviram falar, estamos em busca da santidade. Nós estamos buscando a santidade. O que é santidade? Comunhão com Deus, mas comunhão com as pessoas. Às vezes a gente busca tanta comunhão com Deus que esquece das pessoas. Às vezes a gente tem uma profunda admiração, respeito com Deus, a profunda admiração e respeito com a Eucaristia, todo cuidado, todo zelo com a Eucaristia. Mas quando chega no nosso relacionamento com as pessoas, a gente é grosso, mal educado. A gente, diante do Santíssimo, fala palavras maravilhosas para Jesus, presente na hóstia santa, mas falamos coisas horríveis para as outras pessoas. Como é difícil viver a santidade. Buscar a comunhão com Deus e buscar a comunhão com as pessoas. E nesse evangelho, e nesse trecho, as pessoas também falam, tem um outro lado do grupo da igreja, né? Esse grupo da igreja, às vezes, é muito radical, às vezes fala que é muito
é a verdadeira igreja. E aí acaba criando várias catequeses, várias interpretações, e às vezes distancia as pessoas de Deus, com tanto rigor que eles têm com os ensinamentos da igreja, que mais distancia do que trazem as pessoas para Deus. E tem um outro grupo também, social, que leva as coisas mais pelo lado social, e até interpreta, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas estão tão influenciados pela ideologia partidária e política, que o evangelho está longe deles, não é o centro da vida deles. Fazem até caridade, participam também de manifestações, mas são radicais. As outras pessoas que pensam de uma forma diferente, seja de esquerda ou de direita, julgam o intelectual das pessoas, querem provar com todos os argumentos que a esquerda fala a verdade ou que a direita fala a verdade. Radicais. Ah, mas Jesus falou com a gente que nós deveríamos ser radicais. Que tipo de radicalidade que Jesus falou para nós? Que nós sejamos radicais no amor. A radicalidade no amor. Se estamos em comunhão com Deus, temos que ser amorosos com as pessoas. Se a gente faz um lado social, a gente tem que fazer com amor a qualquer pessoa. E não apenas aquele meu grupinho que pensa igual eu. Respeitar e amar a todos. Ou seja, que tudo que a gente for fazer na igreja, que tudo que a gente for fazer na vida da comunidade, que a gente faça com amor. Que a gente toque as músicas com amor. Que a gente leia as músicas, as letras, as leituras com amor. Que a gente sirva com amor. Que a gente faça tudo com amor. Na segunda leitura, São Paulo escreve a Efésios e ele faz uma súplica para o povo de Efésios. Ele até fala que ele está admirado com a fé daquele povo, que tinha uma fé fervorosa por Deus, mas que tinha um amor também pelos cristãos. E aí ele faz uma súplica. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que faça revelar a Ele a ti, e você verdadeiramente conhecê-lo. Paulo fala sobre a fé, que a nossa mente seja iluminada pela nossa fé, para a gente poder reconhecer as maravilhas de Deus na nossa vida. Reconhecer que Cristo é o centro da nossa vida. Que Cristo é o corpo da igreja, mas Ele também é acima de tudo. Paulo até fala, sobre que Cristo está acima de tudo, do céu e da terra, dos anjos, dos arcanjos no céu, e Cristo é a nossa cabeça. Se a gente desvincular, se você tirar a cabeça do corpo, a pessoa morre. Se nós não colocarmos Cristo no centro da nossa vida, a nossa fé também morre. Se a igreja não colocar Cristo no centro da sua vida, nossa igreja se perde. Ela não vai encontrar um caminho. Cristo é para nós a cabeça que nos conduz à vida da igreja, à nossa vida, todos os dias. No Evangelho, São Mateus fala que os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Por que eles saíram de Jerusalém e foram para Galileia?
Porque no dia da ressurreição de Jesus, Maria Madalena foi lá no túmulo e o túmulo estava vazio. Aparece um anjo para ela e fala: olha, o Cristo que você procura não está aqui, vá para Jerusalém. E aí ela vai ao encontro dos discípulos para comentar sobre o aviso do anjo. E no meio do caminho, Jesus ainda aparece para ela e fala: alegra-se, vá para Galileia, avise para eles que eu ressuscitei e que nós vamos nos encontrar na Galileia. E aí eles vão para Galileia. De Jerusalém para Galileia, se eles passassem por dentro da Samaria, levava 3 dias, mais ou menos. Se passassem por fora da Samaria, daria uma volta, levaria 6 dias para chegar na Galileia. E aí eles vão para o monte onde Jesus lhes indicou. Está vendo a presença do monte na vida da igreja? Jesus, lá na tentação, subiu ao monte e renunciou ao poder e à riqueza. Depois Jesus sobe no monte, lá no Sermão da Montanha, e fala para aquele povo as bem-aventuranças, a proposta da felicidade e da justiça. Depois os discípulos sobem lá no alto da montanha, Jesus é transfigurado, né? Olha a importância do monte na vida divina. Deus se manifesta também na montanha. É ali que se manifesta Deus. E é ali que Jesus fala para eles: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados a anunciar Jesus. Quem que é batizado aqui? Praticamente todos, né? Todos nós temos a missão de anunciar Jesus. Nós conseguimos converter alguém? Quem se converte somos nós mesmos. A palavra entra. Mas o que você faz com essa palavra é uma decisão sua. É uma escolha sua. Eu posso falar de Jesus, ficar aqui até meio-dia falando com vocês. Duvido que eu vou converter vocês. Quem converte é o Espírito Santo, que você deixa habitar em ti. E aí, Jesus vai falando. E aí ele deixa uma promessa para vocês, para nós. Vocês já ouviram muito na rede social uma pessoa com um carrão, virou moda, né? A pessoa tira uma foto com um carro lindo, né? Ou uma casa na praia, uma coisa maravilhosa, e escreve assim: Deus tem uma promessa para mim. Relacionando a palavra de Deus às coisas materiais. Fútil, né? E aí o que Deus fala com a gente? O que Jesus fala para a gente? Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Que Jesus vai estar conosco. Lá no início do Evangelho de Jesus, um anjo fala que vai nascer um menino e ele será chamado de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. E ele fala: trabalhem em favor do reino de Deus, e eu estarei convosco até os últimos dias. Por que Jesus voltou para a Galileia? Pediu para os discípulos irem para a Galileia. Porque foi na Galileia que Jesus iniciou a sua missão.
Lá no capítulo 4, depois da tentação, Jesus deixa a sua cidade em que ele morava em Nazaré e vai lá para Galiléia. E aqui que é a primeira frase que Jesus falou quando iniciou a sua missão. Primeira frase: convertei-vos e crede no Evangelho. E aí Jesus termina a sua missão, voltando para Galiléia, falando para a gente batizar e anunciar o Evangelho da salvação e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Conversão e missão. Essa é a festa da ascensão do Senhor. Essa é a festa que nós glorificamos Jesus, que subiu aos céus e que está sentado à direita de Deus Pai e que está acima de todos e de tudo. Nós glorificamos a Deus como Ele nos pede, anunciando, testemunhando com amor, fazendo as coisas com amor, vivendo com amor, tratando as coisas de Deus com amor, mas também tratando as pessoas com amor. Glorifiquemos a Deus. Glorifiquemos com a nossa vida a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.